noite, gente. Tudo bem com vocês? Se assustaram? Pois é, não é o Jeffrey que tá aqui. Eu sou a Samara, tá? Estou aqui para entrevistar o Bispo Wagner Nascimento. Dá oi. Oi. A gente vai falar hoje sobre protocolo, né? E a primeira pergunta é: o que é o protocolo nos reinos dos céus? A palavra protocolo, Samara, boa noite, gente. Surpresa, né? Ter uma nova apresentadora aqui no podcast do Jeffrey, mas eu vou responder essa pergunta. O protocolo, Samara, na verdade, para o reino de Deus, é se basear nos princípios da palavra de Deus. Quando a gente fala em protocolo, as pessoas ficam muito presas na palavra em si, né? Mas a palavra já nos dá um significado que protocolo é aquilo que tem que ser feito coisa após coisa, de uma maneira sensata, de uma maneira boa, para que se leve a uma determinada coisa. Quem sai do protocolo sempre perde alguma coisa. Então vamos supor, pode-se dizer que a doutrina é a mesma coisa que o protocolo? Não, a doutrina é algo humano. Protocolo, quando a gente fala protocolo do reino de Deus, a gente fala de princípios. Bíblicos. Bíblicos, Então, protocolos são coisas da Bíblia que devem ser seguidas. Isso. Protocolo sempre é aquilo que leva a gente a cumprir o que a gente defende, que é a palavra de Deus. Então, todos que seguem a palavra de Deus têm que viver sobre protocolos. Por exemplo, nós temos um dos protocolos que tange a nossa fé, são os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos são protocolos que o próprio Deus manda para que a gente siga e a gente tem que ser estabelecido quanto a isso. Então, você que está fora do protocolo, você deve estar quebrando os 10 mandamentos. E tem ainda aquela situação, mas aboliu para 2. Quem cumpre os 2 primeiros, cumpre todos os outros 8. Polêmico. Falando sobre essa questão do protocolo, né? Uhum. Como eu, né, apresentadora nova aqui de vocês, sou jovem, então eu vou perguntar assuntos que abrangem aos jovens, o que eles querem saber, dúvidas que nós temos, enfim. Primeira situação, sobre o protocolo dos céus. Se eu faço uma tatuagem, eu estou quebrando o protocolo dos céus? Bispo Wagner. Sim, hoje isso é algo bem polêmico, né? Existem algumas características, você sabe que falar de tatuagem é bem polêmico, né? Eu vou criar uma polêmica muito grande, né? Mas se nós estabelecermos, a Bíblia não diz nada sobre a tatuagem. Mas nós pegamos algumas interpretações e queremos colocar alguns protocolos. Não sei se você sabe, a grande maioria dos jovens tem, muitas pessoas que se converteram agora estão fazendo o processo de retirar certas tatuagens, né? Porque a tatuagem sempre tem uma conotação, às vezes não bíblica, mas às vezes pessoal. Eu não estou aqui para dizer se é certo ou não, mas seguindo alguns protocolos, a gente acha que algumas coisas confundem um pouco sobre o que é estabelecido por reino de Deus, né? Eu não vou dizer aqui minha posição, até porque não vou gerar polêmica para vocês, mas o protocolo seria não fazer, né? Principalmente nome de namorado, nome de marido, nome de mulher, nome de filho, homenagem a fulano, homenagem a ciclano, homenagem, né? Eu acho que foge um pouco de uma compreensão bíblica mais correta. Mas quem quiser fazer, né? Aí as pessoas falam, mas não faço tatuagem, mas faço rena, né? Não faço isso, mas faço aquilo. Então, eu não estou aqui para polemizar, eu estou aqui para dizer que o protocolo é melhor que não faça. Esse é um dos protocolos, é um dos princípios. Mas se você fez, né? Vamos fazer o quê? Vamos matar toda a humanidade? Vamos extrair toda a humanidade porque fez uma tatuagem? Não, a gente está aqui para pregar a palavra da verdade. E a palavra da verdade, às vezes, dói um pouco. Até porque, né, crente, vigia. Crente, aleluia, glória a Deus. Até porque você tem seu pastor, né, Terra? Tem seu pastor, né? Seu pastor, sua pastora. Então, aqui nós estamos falando sobre a base bíblica. Samara, o que eu faço? Não sei o que, fala com o teu pastor. Porque se seu pastor fala que não e você faz, você está em pecado. Sim, você está em desobediência. Logo você está em pecado. Logo você quebra um protocolo. Quebra o protocolo. E como pessoas, por exemplo, a
igreja lá onde Deus me estabeleceu pela misericórdia, nós somos uma igreja que temos algumas ações doutrinárias, alguns protocolos, que são bem diferentes de outras igrejas, como a Assembleia de Deus, que tal. Então nós temos o nosso protocolo. Então quem não aceita viver de acordo com aqueles protocolos, procure uma igreja que tenha um protocolo que seja aceito. Porque se você vive num lugar que você quebra esses protocolos, você está desrespeitando a instituição, automaticamente desrespeitando a Deus. Também é uma quebra de protocolo. Se eu estou numa igreja que abomina a fazer a tatuagem e estou lá e faço, eu peco por quebrar o princípio da autoridade de quem foi estabelecido ali. Porque a Bíblia diz que todas as autoridades são estabelecidas por Deus. Quando você quebra a autoridade, você quebra o projeto, né, da qual a nossa fala hoje aqui. Né? Se a gente quebra esse projeto, a gente também está quebrando o protocolo. E quebrar o protocolo realmente é um pecado. Agora, ainda nesse assunto de protocolo, hoje em dia nós vemos muitas igrejas, vamos colocar assim, igrejas narcisistas, que eles pegam uma base distorcida da Bíblia e coloca em pauta para poder meio que controlar a vida, né, dos fiéis. Ao seu ver, qual dica assim você daria para as pessoas que estão nos assistindo para saber se ela está realmente seguindo o protocolo de Deus numa igreja ou se ela está seguindo o protocolo do homem numa seita? Sim, é muito bom essa pergunta. Essa pergunta é bem polêmica, mas é muito, muito exata. Eu acho que ela tem um ajustamento muito grande para o que a gente está falando hoje. Por exemplo, quando você está numa igreja e o líder pode tudo e você não pode nada, já virou algo totalmente narcisista. E o líder tem que ser o exemplo dos fiéis. Se o líder diz, você não pode isso, e igreja não é prisão. A Bíblia diz que se você é livre, você verdadeiramente seria livre. Mas você ir para uma igreja, você ser preso, para você ser acorrentado, não tem, isso aí já não chega a ser uma igreja daquele cunho que nós acreditamos, né? Aí já acaba sendo uma igreja de uma liderança narcisista, aquele tipo, você vai sair, você tem que ligar para mim para dizer para onde você vai. Você vai sair com tua família, me diz para onde você vai. O que você está fazendo? Isso que você está fazendo é isso? Você vai convidar, vai levar alguém na sua casa? Quem que você está levando na sua casa? Isso aí é controlar. O líder é líder espiritual. Espiritual é para tratar do seu espírito. Não é para tratar do seu cotidiano, da sua vida. Tem líderes que entram até nas finanças das pessoas. Então isso daí não é uma ação de quem se preocupa com o espiritual. Aí está se preocupando com os seus bens. A gente observa na Bíblia, por exemplo, Jesus, quando Jesus ele chega dentro do templo, por exemplo, um exemplo bem clássico de quebra de protocolo, né? O que tinha lá no templo? Bancadas de vendas, e Jesus chega agora e mete o pé e quebra tudo. Todo mundo acha que Jesus estava descontrolado. Claro que não, ele estava estabelecendo uma ordem, que às vezes para estabelecer uma ordem de protocolar, precisa agir com força. Às vezes até mesmo para você conversar com alguém na igreja, às vezes tem pessoas que você tem que ser mais firme, mas mantendo todos os princípios. Por que ele derruba as barracas? Ali não era lugar de comércio, ali era lugar de adoração. Tem gente que está confundindo igreja, né, templo do Senhor, para templo de comércio. Hoje, se de repente Jesus chegasse numa igreja, não ia nem quebrar as barracas, né? Ia quebrar algumas pessoas. Né? Sobre isso que você está falando, sobre Jesus ter quebrado, né, as barracas por causa que a igreja está transformando, né, em comércio, teve uma época que estava muito em alta a situação do tigrinho, né, dos jogos de aposta, né, que isso, obviamente, gente, pelo amor de Deus, vamos vigiar, que isso, obviamente isso é errado, é pecado, tá? Mas pessoas usavam essa parte da passagem como pauta para dizer que, então se eu não posso jogar tigrinho, então a igreja não pode fazer rifa.
Se eu não posso jogar tigrinho, então a igreja não pode fazer cantina, porque a igreja não é comércio, a igreja é templo do Senhor. O que o Senhor tem a dizer sobre isso? O que eu tenho a dizer? São duas coisas completamente diferentes, né? É diferente você ter uma cantina na igreja, né? Que algumas igrejas não acreditam que isso não seria necessário, mas geralmente as cantinas que fazem na igreja são os próprios irmãos que doam algumas coisas para serem vendidos. Sim, mas a questão é... fala aí pra mim. A questão é que, tipo assim, a pessoa é cristã e a renda dessa pessoa são os jogos de apostas. Então, dízimo vem dos jogos de aposta, as contribuições vêm dos jogos de aposta. Essa é o teor da situação. Se você, como pastor, aceitaria o dinheiro dessas pessoas? Sabendo que a pessoa... Isso daí é a mesma coisa de chegar para algumas situações que a gente conhece, né, as pessoas que praticam coisas ilícitas e falar assim, não, eu compactuo com você. Isso que você está fazendo... tem uma outra situação, vou deixar bem claro aqui. Claro que também na minha igreja já deve ter chegado ofertas de pessoas, pode ter chegado oferta de aposta, eu não vou saber. Mas quando é declarado e a coisa é emitida, você acaba compactuando com o erro. E compactuar com o erro é quebra de protocolo. E quebra de protocolo é pecado. Mas se, por exemplo, vou dar um exemplo. Você, por exemplo, né, joga nesses jogos aí. Aí você chegou, né, lá vamos supor aqui na instituição de Afro Podcast e depositasse um dinheiro. Né? Como, por exemplo, tem várias pessoas que contribuem e tal, até mesmo de repente para aqui para o podcast, está de pé, mas não declarado. Ninguém vai saber. Então é apenas uma doação. E uma doação, igrejas vivem de doação, não vai saber. Mas se sabe, aqui eu tô te dando esse dinheiro aqui, é a mesma coisa chegar assim, Samara, eu tô te dando aqui uma oferta alçada para você, para o seu ministério, você que tem ministério de música, para você, na sua música, mas isso daqui eu vendi uma criança para dar para você. Você aceitaria? Não. Parece que eu estou entrevistando, mas não estou. Mas eu estou só te dando um exemplo. Se você sabe, você compactua. Se você compactua com coisas erradas, isso em todas as ordens, pode ser na política, pode ser em todos os lugares. Se você pega dinheiro de coisas que são erradas, você acaba compactuando com coisas erradas. E compactuar com coisa errada, infelizmente, gente, é quebra de protocolo. Doa quem doer. Tá doendo? Se a carapuça servir. Dá um like aqui embaixo. Então, dentre tudo isso que o senhor está falando, né, a gente consegue entender que o protocolo é algo dado por Deus para proteção, né? O ser humano, é correto afirmar isso? Sim, é assim. Se a gente entrar na Bíblia, a gente vai ver que desde o princípio Deus estabelece regras. E essas regras que Deus estabelece realmente é para uma proteção, né? Por exemplo, Deus estabelece alguns princípios, o próprio Gênesis, capítulo de número 3, princípios que o homem deve seguir. Eu falei aqui no começo que Deus deu 10 mandamentos. O que são os 10 mandamentos? É um jeito que Deus estabelece para que nós, ao mesmo tempo, vamos seguir as instruções que ele tem, e se a gente manter um alinhamento a esses propósitos, a esses processos, a gente vai estar dentro do protocolo. E sempre quando a gente anda no protocolo, a gente não tem desvio. Por isso que a própria igreja fala assim, fulano tal desviou. Por que fulano tal desviou? Porque ele não suportou alguns protocolos. Porque os protocolos da igreja, assim, ao pé da letra, são muito difíceis, né? Compromisso e o estabelecimento, suportar pessoas, às vezes, que não têm a mesma Para mim é o mais difícil. Qual? Suportar pessoas. Suportar pessoas, né? É difícil mesmo. Suportar pessoas não é fácil, não. Deus é bom, mas os filhos dele... Só você ver. É muito difícil.
Vamos lá. Deixa ele se recuperar ali. Foi? Tá. Falando sobre protocolo, né? Hoje em dia, né, está muito na moda, no meio cristão, a questão do músico e do musicista. Músico é músico raiz, de musicista não preciso falar, né, gente? Qual protocolo seria o correto para os músicos da casa do Senhor seguir? Primeiro, o protocolo seria bíblico, né? Uma das primeiras coisas do músico, o músico às vezes entra na igreja para tocar instrumento, mas ele esqueceu que ele é crente. Fala a Deus! Ele quer se comportar do jeito que ele quer. Parece que, assim, acaba virando musicista mesmo, né? Porque parece que é a igreja que depende dele, né? Ele que depende da igreja. Então isso é uma mudança de protocolo. Quando há uma mudança de protocolo, é uma quebra de protocolo, né? Ele tem que saber que antes de ser músico ele é crente, assim como o pastor, antes de ser pastor ele tem que ser crente, assim como a cantora, antes de ser cantora tem que ser crente, assim como, né, e tal, tem que ser o primeiro protocolo é assumir a sua identidade cristã. Não adianta saber muitas notas e não saber Bíblia. E por isso que eles acham que é especialidade, né? Tem pessoas que mandam e desmandam, porque se eu sair da igreja acaba a música, acaba nada. A igreja Deus nunca manda dependeu outro. disso. Com certeza, até melhor. Então, sobre isso, gente, caso vocês não saibam, vou contar um segredo aqui pra vocês. Nosso pastor, né, bispo, antes dele ser pastor, ele tinha uma banda. Ele tinha uma banda, gente. Aí, sobre isso, qual foi o protocolo mais importante que você, como músico, como uma pessoa, né, que já saiu para vários lugares louvando através da canção, com os meninos, músicos, qual foi o maior protocolo que você guardou no teu coração e você guarda até hoje? O maior protocolo que eu, desse tempo que eu passei direto na música, foi a primeira coisa que eu falava. Ninguém faz música comigo se não tiver uma Bíblia. Gente, meu Deus, é muito difícil você ver um músico carregando Bíblia. Isso. Muito difícil. Eu já barrei, você tem relatos desse, né, que eu mostrei para você, de pessoas que eu barrei na banda porque não carregavam Bíblia. O músico não precisa carregar o instrumento qualquer lugar tem, o que ele precisa carregar é a identidade dele. Quando a gente fala carregar a Bíblia, hoje vocês mais jovens, vocês têm os smartphones, mas a grande maioria tem telefone, mas não tem a Bíblia no telefone, finge que está vendo, né? E não lê, né? Então, dos princípios que eu tinha era o princípio bíblico, era oração, era busca. Portanto, eu fiquei com banda por quase 25 anos, então é muito tempo. E para manter isso por tanto tempo assim, se não for através da palavra, não se mantém. E hoje a grande maioria dos músicos que a gente vê que não sabe da palavra. Se perguntar onde fica Malaquias, ele vai falar, existe Malaquias? Ele vai perguntar assim, existe João? João é o moço ali da esquina. Não sabe, mas de música sabe. Então, são coisas completamente, diametralmente opostas, vamos dizer assim. Então, você que é músico da igreja, a gente está polemizando aqui um pouco. A gente está falando sobre protocolo. Você que não tem protocolo bíblico, você vai continuar sendo musicista. Vamos lá. Ok. Ainda sobre essa questão da musicalidade na igreja. Eu vejo que tem algumas igrejas que contrata músico, né? É claro que boné não diz nada sobre músico, né? Brinco não diz nada sobre músico. Tatuagem, enfim. Mas existem muitas pessoas que não são crentes e que sobem no altar, né? Estão sendo contratados, sobem no altar para poder tocar. O que o senhor acha disso como protocolo espiritual? Como protocolo espiritual. É polêmico, né? Bem polêmico. Eu acho que geralmente essas pessoas são contratadas, né? Porque a gente perdeu um pouco do teor de protocolar do que é altar, do que é igreja.
Porque muitas igrejas não trabalham aquela parte como altar, mas sim como palco, como palanque. Se é como palco, tem que contratar músico profissional mesmo. Mas quando é altar, demanda algumas especificações que a igreja vem perdendo ao longo do tempo. Isso é muito perigoso. É muito perigoso. E às vezes a igreja está passando por algumas polêmicas, algumas coisas, e você não sabe por quê. Por quê? É a mesma coisa que Jesus derrubou lá a barraca. Porque não era lugar de adoração, não era lugar de vender. E se você acaba vendendo o altar, porque isso é vender o altar. Se eu estou contratando um músico profissional, né? Não que não possa, gente. Se a pessoa é músico profissional, tem uma banda profissional, por exemplo, eu vou chamar aqui um grande cantor evangélico. Um exemplo. Eu não vou poder delinear os músicos que estão com ele, porque eles vão contratar profissionais, porque eles trabalham com isso, porque eu contratei. Então não posso dizer. Mas eu, como igreja, fazendo essa contratação para tentar melhorar o louvor, eu estou fazendo algo meramente para o homem. Pelo menos eu acho. O que eu acho não é uma via de regra, mas a gente está falando sobre protocolo. E isso, ao meu ver, é quebrar certos protocolos. Até porque também, antigamente, nas guerras, eram colocados, se eu estiver errado, se eu me corrige, tá? Mas antigamente, nas guerras, eram colocados levitas, né? Na frente da guerra. Porque eles acreditavam que o poder do louvor era mais forte do que as armas, do que as espadas. Tô correto? Enfim. Samara, olhando para a Bíblia, a gente vê que os levitas daquela época, eles eram separados por Deus, né? Como está lá em Números, né? Eles eram escolhidos para servir no tabernáculo, como está em Crônicas, eles tinham umas organizações de turno, né? Então, o ministério levítico, ele sempre teve uma ordem, teve um protocolo. E hoje, a gente não pode se considerar o que a gente tem hoje como levitas. Isso é algo que eu sempre falo, ainda mais que lá na nossa igreja a gente tem projeto, né, de música, de aula de canto, esporte, enfim. E algo que eu sempre deixo claro para os alunos é que levita, se você não pega para varrer o chão da igreja, se você nunca lavou um vaso da sua igreja, se você nunca meteu a mão na cantina, você não é levita, você é apenas cantor, você está cantando para o homem, porque levita não só canta, né, mas também trabalha na casa do Senhor. Isso aí foi separado para servir. Isso aí. Não para ser visto. Isso aí, não para ser visto. Existe uma diferença entre servir e ser visto. Então, a grande maioria hoje prefere ser visto do que servir. Então, a polêmica hoje, se botar tais levitas, né, como você fez a pergunta, e eu encerro aqui só falando isso, certas pessoas se botassem na frente da guerra, por eles mesmos a guerra já estaria perdida. Porque não tem preparo. Porque não segue o protocolo. Dentre isso, né, que a gente está tratando, Samara, uma das coisas, vou falar aqui nessa câmera aqui, uma das coisas que parou mesmo e faz com que muitos percam, né, as suas batalhas, é porque a igreja não é uma igreja protocolar e parou de fazer o jejum e a oração. Sem jejum, sem oração, sem vitória. Eu sou de uma época ainda que dizia assim, ó, muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Muito jejum, muita intimidade. Pouco jejum, pouca intimidade. Se hoje não tem jejum nem oração, não tem poder, nem tem intimidade. Se não tem poder e nem intimidade, vai guerrear como no mundo espiritual? Não tem como. Então, se você não jejua, se você não ora, está perdido. Sua batalha é aquela pessoa que entra na batalha já com a derrota na mão. Mas se você jejuou, pode ter dificuldade, claro que vai ter dificuldade, porque a Bíblia diz que no mundo teríamos aflições, mas Jesus diz, tenha bom ânimo. E esse bom ânimo está na parte protocolar da Bíblia, onde ele está falando o sermão da montanha ali, aquela situação toda, e todo protocolar é para a gente ter uma vida boa. E dentro desse protocolar está, né, a oração do Pai Nosso e o jejum e a oração. Agora eu vejo, pastor Wagner, né,
Não sei o senhor, Uhum. mas eu, quando eu ministro a palavra, eu ainda sou aquele tipo de pessoa que prefere consultar, né? 3 coisas que eu consulto. Uhum. A Bíblia, obviamente, Uhum. o Espírito Santo de Deus, e eu gosto de ler livros enciclopédicos, né? Uhum. Que são aqueles livros da Bíblia, né? Que é tipo que para explicar para você, tipo que o Google mesmo. Você pesquisa, Google, o que que diz no versículo tal, 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 tal. Mas só que no livro você abre e dá uma luz, né? O que você acha desses pregadores? Você acha que o correto, né, seria pesquisar na internet? Ou você acha que o correto seria a moda antiga, né? Pesquisar através de Deus, através dos livros? O que o senhor acha? Você está falando com uma pessoa que é um historiador, né? Eu sou um historiador, então eu vou defender a minha praia. A minha praia é defender que alguns livros, isso depende também de qual é a corrente de pensamento que você tem teologicamente, mas ainda protocolarmente o ministro da palavra, pessoa que vai, né, como a grande maioria fala, vai pregar uma palavra, eu acho que primeiro ele tem que consultar a Bíblia, consultar ao Óbvio, né, Senhor, gente? né? Não aqueles enlatados, né? Na época lá atrás a gente falava que eram os enlatados do Google, né? Que hoje tem várias inteligências artificiais que cruzam informações, né? Antigamente uma pesquisa, por exemplo, para você fazer uma pesquisa, você levava, sei lá, uns 30 minutos para fazer uma pesquisa de alguma coisa muito particular. Aí você tinha que ter uma revelação. Hoje não, hoje já vem praticamente a revelação pronta, né? Aí a pessoa usa isso aí, às vezes até repetitivamente, né? A gente sabe, a gente está na era da informação, a era da informação, muitas coisas são replicadas, e as coisas que são replicadas dão mais âmbito de engajamento do que as coisas que são fluídas naturalmente. Então, hoje também a gente tem uma complicação de protocolar com a igreja. A igreja de hoje, né? Por não ser uma igreja protocolar, então tudo que se faz está bom. Mas eu acho que o melhor jeito é palavra, Espírito Santo, e as pesquisas auxiliares são muito bom, mas tem que saber aplicar dentro dessas pesquisas. Né? Não tem aquela... Na minha época tinha muito uma palavra, você muito mais nova, de repente você não escutou, ou de repente você escuta, né, nessas publicações da internet. Como dizia Flávio Josefo, né? Flávio Josefo não dizia nada, né? E a grande maioria das pessoas que falam isso é porque ouviu alguém dizendo que Flávio Josefo disse isso, porque tá para nascer uma pessoa que consiga ler muito bem aquele livro A História dos Hebreus de Flávio Josefo. É uma leitura chata, é uma coisa que não tem muito embasamento, mas as pessoas costumavam dizer isso para ter um jargão de pregador, né? Porque eu li o livro, né, da História dos Hebreus de Flávio Josefo. Né? Flávio Josefo dá umas vertentes muito boas assim, naquela linguagem dele, né? Não vou ser petulante dizer que não dá sim, mas muitas coisas que falam alguns pregadores, como dizia Flávio Josefo não dizia nada daquilo, mas fazia, né, a menção de dizer que a pessoa era bem estudada, essa situação toda. Hoje tem, né, as pessoas que fazem essas cópias, mas continuo sempre dizendo, protocolar palavra, consultar a Deus, porque Deus sempre vai dizer a necessidade do povo, né? Isso pelo menos acontece comigo, por isso que em alguns lugares que eu vou poucas vezes, porque eu falo daquilo que é da palavra que a igreja necessita. Uma coisa que o homem necessita, outra coisa que a igreja necessita. Né? Você acompanhou comigo aí nesse último... Eu fui no último aniversário de uma igreja de um amigo, né? Vou mandar também um alô aí para a galera lá de Praia Seca, né? Lá para a igreja Refúgio também, uma igreja que me acolheu muito, que eu fui no ano anterior, e estava ministrando a palavra. Deus me deu uma revelação de que eles iam conseguir comprar todo aquele terreno, né? Porque eles estavam com um propósito de comprar onde estava a igreja, mas Deus me mostrava eles comprando o terreno e a casa de trás. E um ano depois eles me convidam lá, né, para ministrar no outro ano de aniversário da igreja, no próximo ano, e quando eu chego lá, eu tive essa surpresa,
né, de que eles falaram que tudo aquilo que eu havia profetizado em Deus para a igreja no ano anterior, eles estavam vivendo aquilo, né, tinham comprado tudo aquilo. Para mim é muito interessante, porque eu fui para pregar um tema, eu orei, eu busquei. E Deus, por que Deus usa? Deus usa porque é pela misericórdia dele. Então, protocolar é seguir a Deus, entender o que Deus quer e tudo vai dar certo. Então, gente, resumindo tudo aqui que foi falado, o protocolo correto a se seguir, você cristão, protocolo, não largue seus princípios, Bíblia, jejum e oração. Tome cuidado para se você não se enganar e achar quando o protocolo é do Senhor ou quando o protocolo é do homem. Então, sejam sábios, tenham discernimento, peçam em oração em espírito, leiam a Bíblia, porque o Senhor vai revelar, tá bom? Quero agradecer, né? Estamos encerrando aqui. Gente, eu tô me achando, né? Com esse negócio aqui. É muito interessante, é maneiro, é engraçado esse negócio aqui. Agradecer ao Jeffrey, né? Gente, é americano, tá? Dá licença. Ao Jeffrey por essa oportunidade, né? De estar apresentando esse podcast hoje. Gostei muito de estar aqui entrevistando meu pai, meu pastor. Aleluia, glória a Deus. E é isso, galera. Muito obrigada. Se inscreve no canal, tá? Acompanhe mais vídeos, que esse cara aqui, ó, é top. E é isso. Abraço aí pra vocês. Quero agradecer aí a oportunidade, né, de estar aqui mais uma vez, falar um tema que só me chama para tema polêmico, né? Eu gosto. E eu tentei ser o mais, né, positivo possível, né? Espero em Deus que vocês estejam acompanhando, seguindo, né, a página do Jeffrey Podcast. Não tem só vídeos comigo, tem outros vídeos, né, e com várias outras pessoas super interessantes, temas muito abrangentes. E eu convido você para dar uma força a esse canal. Esse canal tem crescido muito, né? Eu trabalho com seriedade, um homem de sério. Obrigado, Jeffrey, né? Que é o Jefferson, por essa oportunidade, né? Essa apresentadora bem linda, diferenciada. Linda. Linda, né? Já falou que é minha filha, né? Se eu não falar que é linda, né? Papai tá ruim nesse negócio. Então, agradecer essa oportunidade. Eu quero estar orando por vocês, né? Uma oração, eu vou fazer uma oração protocolar, tá? Como que é a oração protocolar? A oração protocolar é a oração do Pai Nosso, que fala: Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a sua vontade, a vontade de Deus, assim na terra como no céu, e o pão nosso que o Senhor nos dá a cada dia e que também nos deu hoje, né, sempre vai ser estabelecido por toda a eternidade, se nós assim cremos. Você, hoje, se você está passando por alguma dificuldade, você percebeu que você está frequentando um lugar que não é protocolar, você tome cuidado. A igreja que é protocolar, ela segue princípios. E a igreja que segue princípios é uma igreja que você pode confiar. Porque hoje nós estamos perdendo muito nas áreas, como igreja, para outras áreas, outras matrizes, porque as outras matrizes continuam protocolar. E nós, como igrejas evangélicas, estamos perdendo o protocolo. Então, voltemos ao protocolo. Deus abençoe.